2026 está logo aí, né? E com a chegada desse ano, surge aquela dúvida. Será que as regras da aposentadoria vão mudar de novo? Mais uma reforma? Mais leis? Bom, vamos mergulhar nas informações oficiais para esclarecer de uma vez por todas o que de fato vai mudar e, claro, o que continua valendo nas regras para se aposentar aqui no Brasil. Vamos começar indo direto ao ponto que tira o sono de muita gente. Afinal, vai ter ou não vai ter outra grande mudança nas regras de aposentadoria em 2026? É uma preocupação super válida, principalmente para quem já está naquela reta final de planejamento, contando os dias. E a resposta, para o alívio geral, é não. Não estamos falando de uma nova lei, nem de alguma surpresa aparecendo do nada. O que a gente vai ver em 2026, na verdade, é só a continuação de um cronograma que já foi definido, há bastante tempo. Então, o ponto central para entender tudo isso é este. A origem está lá na reforma da Previdência de 2019. Foi essa emenda que criou as tais regras de transição, pensadas para quem já estava contribuindo. E essas regras já previam aumentos programados anuais na idade e na pontuação. Ou seja, o que acontece em 2026 é só mais um degrau de uma escada que já estava construída. Ok, então já ficou claro que não é uma reforma nova. Mas quais são exatamente esses degraus que a gente sobe em 2026? Na prática, as mudanças se concentram em dois pontos principais: nos requisitos de idade e de pontos para duas das regras de transição. A primeira regra que muda é a da idade mínima progressiva. O segredo está todo nessa palavra, progressiva. Funciona assim. A cada ano que passa, a idade mínima exigida sobe 6 meses. Por isso, em 2026, as mulheres vão precisar ter 59 anos e 6 meses de idade, além, claro, dos 30 anos de contribuição. Para os homens, a idade sobe para 64 anos e 6 meses, com os 35 de contribuição. A segunda regra, que também avança com o calendário, é a regra por pontos. A lógica é bem parecida. A cada ano, a exigência sobe um ponto. E lembrando, essa pontuação é simplesmente a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, para 2026, a meta para as mulheres será de 93 pontos e para os homens, 103 pontos. Mas, atenção aqui, nem tudo está em movimento. Para dar um pouco mais de segurança para quem já estava bem pertinho de se aposentar lá em 2019, a reforma criou algumas regras de transição que são fixas. Elas são como uma fotografia no tempo, sabe? Não tem alterações anuais. São as famosas regras de pedágio. Pensa na palavra pedágio como um tempo extra que precisa ser cumprido para se aposentar com algumas vantagens. A regra do pedágio de 50%, por exemplo, foi feita para quem estava a menos de 2 anos de se aposentar em 2019. Já a de 100% exige cumprir o dobro do tempo que faltava, mas em compensação tem idades mínimas fixas. E o mais importante de tudo, esses requisitos não mudam em 2026, nem em 2027, nem depois. Ficaram congelados. Muito bem, já entendemos como chegar na aposentadoria. Mas e depois que a pessoa se aposenta? Uma dúvida que aparece sempre e que mexe diretamente com as finanças da família é sobre a possibilidade de acumular benefícios diferentes. A pergunta é bem simples e direta. Uma pessoa pode receber a sua própria aposentadoria e também a pensão por morte deixada pelo cônjuge? A resposta é sim, é totalmente possível. Mas, e aqui tem um grande mas, a forma de calcular o valor total que essa pessoa vai receber mudou da água para o vinho com a reforma. Olha, este quadro aqui mostra perfeitamente o tamanho da mudança. Antes de 2019, a conta era fácil. Somava o valor integral dos dois benefícios, era 100% de um, mais 100% do outro. Simples assim. Agora, a lógica é bem diferente. A pessoa recebe 100% do benefício que tiver o valor maior e só uma fração daquele benefício que for menor. E como é que se calcula essa fração do benefício menor? O sistema é um pouquinho complexo, mas a ideia geral é simples de entender. O valor menor é como se fosse dividido em fatias, com base no salário mínimo. E para cada uma dessas fatias, se aplica um percentual diferente. Na prática, o que isso garante é que a soma dos dois benefícios nunca mais vai ser o valor integral de ambos como era antigamente. Com tanta regra, tanta data, tanto cálculo, é super natural a gente se perguntar: certo, entendi tudo, mas e no meu caso, como é que fica? A ótima notícia é que ninguém precisa fazer essa conta na ponta do lápis. Existe uma ferramenta oficial, segura e gratuita para isso. Em meio a tanta informação, e vamos ser sinceros, até muita desinformação que a gente vê na internet, a mensagem das fontes oficiais é essa:
O caminho mais seguro e confiável é usar o simulador do governo. Ele é a única ferramenta que vai olhar para o seu histórico de verdade e te dar uma resposta personalizada. E o processo é bem direto, viu? É só acessar a plataforma Meu INSS, seja pelo site ou pelo aplicativo no celular, entrar com a conta GovBR e procurar a opção Simular Aposentadoria. Em questão de segundos, o sistema faz uma varredura em todo o seu histórico e te mostra um verdadeiro mapa da sua situação. Quais regras já podem ser usadas e quanto tempo falta para as outras. E para fechar, uma dica de ouro, talvez a mais valiosa de todas. Para que a simulação seja exata, o seu CNIS precisa estar impecável. Pense no CNIS como se fosse o RG da sua vida profissional. Cada emprego, cada contribuição, está tudo lá. Qualquer vínculo que falte, qualquer data errada pode comprometer não só a simulação, mas o valor real do seu benefício lá na frente. No fim das contas, a grande lição de 2026 não é sobre uma nova surpresa, mas sim sobre a importância do planejamento contínuo. Entender essas etapas que já estão previstas, usar as ferramentas oficiais e, claro, manter os dados em dia são os passos essenciais para um futuro mais tranquilo. E isso nos leva à reflexão final. O planejamento para o futuro está realmente em dia?